Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça. Hoje, entrevistando a jornalista Berenice, do programa Berenice e Você, nesta primeira fase do nosso programa. E depois nós vamos entrar num tema muito interessante. O desembargador do Trabalho, o desembargador Mário Sérgio, que também é da Associação de Juízes para a Democracia, ele vem aqui falar sobre a justiça do trabalho, sobre o combate ao trabalho infantil, sobre esses temas vinculados ao trabalho, porque o nosso programa ele visa abranger todas as áreas do direito e a justiça do trabalho, o direito do trabalho é um dos direitos sociais mais importantes que nós temos e vamos abordar também esse tema. Mas, e o Uruguai, doutor Damasceno? Você estava falando aí do Uruguai, como é que é a questão da comunicação? Você não pode ter, né, assim como nós estamos aqui numa rádio, os canais de televisão e de rádio são concessões públicas, né? Sendo o espectro limitado, é o poder público que faz as concessões, as delegações a particulares para explorar esses espectros de onda, né, para a rádio e para a televisão. Então, no Uruguai, as concessões trazem cláusulas que não pode ter esses programas, né, disseminadores da violência, disseminadores das coisas ruins, disseminadores da discórdia, disseminadores, né, de uma cultura que não seja de paz, né? O noticiário sobre criminalidade, sobre violência, ele é um noticiário reflexivo sobre a violência, sobre, né, essas práticas no seio da sociedade. Não é essa coisa comemorativa da violência que nós vemos no noticiário brasileiro. Uma violência espetáculo. Né? Ela exatamente, é o espetáculo da violência, né? E disputa quem que mostra, estimula a violência. Que estimula a violência, que mostra métodos de ser violento, né? Que promove a cultura da violência, ao invés de promover a cultura da paz. Porque o noticiário sobre a violência, sobre o crime, ele pode ser em prol de uma cultura de paz. Mas não, o que nós temos visto é uma cultura da violência, a legitimação de um certo tipo de violência, né? Ela é legitimada, como naquele caso da execução ao vivo. Então eu acho que nós temos aí algumas coisas que nós precisamos aprender, né, para poder trazer para esta área que é pública. As concessões de rádio e de televisão são públicas, né? E a Constituição, né, elenca, né, sem censura, mas a Constituição elenca qual é a finalidade da comunicação social. Dá licença, porque eu acho assim, que bandido não pode se tornar celebridade. Entendeu? É isso que acontece hoje em nosso país. Mas o bandido fardado não pode se tornar celebridade. O que acontece é o seguinte: quando se estimula, né, quando se glamoriza, né, glamoriza essa violência do Estado, por exemplo, se transforma bandidos oficiais em celebridade. Essa cultura do bandido bom é bandido morto, né? Então o sujeito no final se elege deputados, né? Tem uma bancada da bala, né, que se celebrizou, né, pela glamorização da violência que eles pregam. Mas eu queria perguntar para o Torcida, eu sou entrevistada, mas eu estou aqui, ó, como sendo um povo hoje aqui. Eu vou lhe perguntar, que justiça é essa no nosso país? O que hoje os nossos desembargadores, os nossos promotores, seja lá o que for, dentro da área da justiça, estão hoje com ferramentas nas mãos para que nós possamos mudar, na verdade, esse país, porque só a justiça pode fazer isto. E o que a justiça está fazendo hoje? O que os homens da lei estão trabalhando mais assim, de corpo, de ação, de alma, de pensamento e de movimento social para que a gente possa fazer com que esse país seja desse caos? Porque a responsabilidade está ali, ó, dentro daquilo que a gente fala, justiça e verdade, a solidariedade e a fraternidade. Onde está hoje esse papel mais presente da justiça em nosso país? Essa é uma das perguntas que o nosso programa quer fazer, Berenice. Muito boa a sua pergunta, muito provocativa, e o nosso programa tem essa finalidade. Tanto que nós temos um repórter na rua, o Silvio está entrando aí, já está na hora do Silvio entrar. O Silvio está entrevistando o povo lá na porta do fórum para que eles nos digam qual é a visão, qual é o olhar que tem o povo sobre a justiça. As pesquisas apontam que esse olhar não é muito bom, que a nossa justiça ainda está num patamar muito afastado do povo. Aliás, nesse tempo de crise em que as pessoas aí ficam pregando o fim do mundo, é bom lembrar que a Revolução Francesa, ela começou
em cima dos magistrados, que os magistrados também estavam muito mais afastados da população. Magistrados do rei, né? Magistrados do rei, eram magistrados do rei. E hoje a gente vê, muitas vezes, autoridades judiciárias se reunindo com chefes de poder executivo. Para quê? Se as coisas têm que ser abertas, têm que ser transparentes, né, como nós desejamos que seja. Então, a crítica que é feita à elitização da justiça, a falta de sensibilidade da justiça para algumas causas sociais, ela é bastante pertinente. Agora, é preciso que a população se empodere deste movimento crítico para fazer com que o judiciário mude. Aliás, não só o judiciário. Todas as instituições republicanas devem efetivamente buscar uma mudança para estarem a serviço do povo. Não é isso, desembargador Damasceno? Exatamente, Ciro. Aliás, você está entrando aqui no estúdio, né, o desembargador Mário Sérgio, né, que compõe, né? Aliás, nós quatro aqui compomos uma associação que não é uma associação de juízes, porque ela não é corporativa. O nome dela é Associação Juízes para a Democracia, né? Que tem exatamente essa visão, né? Uma concepção de que o Estado precisa ser democratizado, a justiça precisa ser democratizada, que o direito precisa ser realizado substancialmente e não apenas formalmente, né? E que esse distanciamento, que o judiciário seja concebido, que o serviço de justiça seja concebido como um serviço público e não um poder para o Estado, né? O Ciro e o Rogério falam aqui dos juízes na França, né? E eles eram leões, né? Simbolizados pelos leões, mas leões aos pés do trono, né? Então eram juízes a serviço, né, do poder, né? E não a serviço da sociedade. Então tem muita coisa para ser feita, né? Tem muita coisa para ser pensada, tem muita coisa para ser implementada. E efetivamente, isso não são coisas de intenções, são de interesses, né? O que está posto em jogo é interesse. Quando se fala em reforma, a reforma é como reformar um apartamento, né? Então tem lá várias pessoas morando, vamos reformar. Quem vai ficar? Quem vai ganhar espaço no seu quarto e quem vai ficar com um quarto menor? Na medida que não tem como ampliar o tamanho do apartamento. Vamos fazer uma reforma, ampliar o tamanho do meu cômodo, né? Então alguém vai ficar sem um pedacinho, né? Então quando se fala em reforma, o que nós precisamos conceber é que não será possível fazer qualquer coisa sem que alguém perca alguma coisa. E aqueles que têm muito, aqueles que se apropriaram desse país, né, nos últimos 500 anos, efetivamente que tem, né, que perder alguma coisa. E aí a reforma que está sendo proposta para a Agenda Brasil está bem nesse contexto, né, de privatizar os terrenos de marinha, as instalações militares, né, e exatamente isso que está sendo proposto neste momento como garantia, né, de permanência da presidenta, né, se não entregar os anéis, corre o risco de ficar sem o dedo. Então, acho que esse é um momento muito complicado que a gente está vivendo. Mas é muito importante a sua pergunta, Berenice, como eu disse, provocativa, porque o Silvio, nosso repórter de campo, repórter aí, está na porta do fórum para ouvir alguns dos nossos jurisdicionados e fazer perguntas para nós que representamos aqui o judiciário. A gente não pode tirar a camisa, pelo contrário, a gente tem que vestir a camisa. Nós somos o judiciário com as nossas qualidades e com os nossos defeitos, e os ouvintes fazem as perguntas aí através do Silvio. Bom dia, Silvio. Onde é que você está? Oi, alô, bom dia. Bom dia, Silvio. Doutor Ciro, tudo bem, doutor Ciro? Doutor Ciro, eu me encontro aqui nesse exato momento na porta do Fórum de Itaboraí, o novo fórum, no Jardim Imperial, bairro nobre da cidade. E ao meu lado, um abraço aí para Itaboraí. Isso. Obrigado. E ao meu lado está o senhor José Vieira, muito tímido, está ouvindo o seu programa no Rádio de Pilha. Ele quer saber como ele faz para adotar uma criança, não importa o sexo, ou feminino ou masculino. Ele quer adotar. Quais são os procedimentos, de uma vez que ele é leigo no assunto? Já tentou outras vezes e não foi bem sucedido. Que pergunta bacana, seu Zé Vieira. Primeira coisa que o senhor tem que fazer é procurar a vara da infância e da juventude aí de Itaboraí e se habilitar, né? Qualquer pessoa, primeiro passo é se habilitar. O que é se habilitar? Quando você quer casar, você faz primeiro um curso de noivo.
com a sua noiva, com a sua namorada. Então, também para adotar uma criança, você precisa se preparar. E esse preparo chama-se habilitação. É um procedimento administrativo, você nem precisa ter advogado, você vai lá, se inscreve e fica inscrito para um curso chamado curso de habilitação para a adoção, em que você vai ter palestras com assistentes sociais, com psicólogos, que vão avaliar que tipo de criança você quer adotar, qual é o perfil da criança e se você efetivamente é uma pessoa preparada para adotar. Assim como a gente se prepara para fazer vestibular, se prepara para um concurso público, se prepara para o casamento, não existe o curso de noivos para casar, então também existe um curso de preparação para a adoção. E quando você acaba esse curso, você recebe um diploma chamado de habilitação para a adoção. A partir deste momento, este curso não costuma demorar muito, em média de 2 a 6 meses, depende da comarca, depende da disponibilidade de psicólogos, de assistentes sociais. E uma vez você habilitado, vão ser oferecidas as crianças disponíveis para você. Se você não tiver assim um perfil muito fechado, ou seja, se você não quiser uma criancinha loira de olhos azuis, que não tem no Brasil, você vai adotar mais rápido. Agora, se você chegar lá e disser, olha, eu quero adotar uma criança, independente da idade, da cor, do sexo, aí você vai conseguir adotar. Muita gente reclama que a adoção demora, porque muita gente é muito exigente, né? Tem gente que fica solteira a vida inteira porque quer escolher uma Gisele Bündchen para casar. Gisele Bündchen só tem uma, né? E mesmo assim ela foi casar com um americano, abandonou aqui, nós brasileiros ficamos chupando o dedo. Não, mas eu já era casado, ela casou com o americano, eu já era casado quando ela apareceu aí. E com certeza a sua Gisele era muito melhor que ele. Não estou fazendo nenhuma relação com as coisas. Eu fiz apenas um dado objetivo de que eu já era casado. Eu não fiz nenhuma relação com a Gisele Bündchen, porque eu já era casado. Olha, o Silvio, muito obrigado. Espero que tenha ficado claro aí para o nosso amigo José. Continua aí na porta do fórum fazendo perguntas. Agora, eu quero perguntas mais provocativas. Você está muito bonzinho, está parecendo o Silvio Santos, fazendo muita média aí. Mas olha aqui. Um abraço, querido. Obrigado aí pela sua colaboração. Ok, Silvio Augusto, é o programa Encontro da Justiça. Nossa querida Berenice, você fez uma pergunta e eu vou te dar algumas respostas que o Judiciário está procurando, através de ações sociais, mudar o seu perfil. Por exemplo, promoveu essa semana um debate com o Paulo César Caju. Lembra do Paulo César Caju? Sim, aquele craque da seleção, que vestiu o manto sagrado e tudo. Um debate interessante sobre racismo e mercantilização do futebol. Foi debatido num programa chamado Conte Algo Que Eu Não Sei. É um projeto lá do Tribunal de Justiça muito interessante. Também houve uma ação social no Caju. O tribunal promove muito essas ações sociais para resolver questões de registro civil, de casamento, de homologação, de separações judiciais e tudo. Então, o judiciário indo ao encontro da população. Então, está havendo um esforço, ainda não é notado, ainda não é visto, ainda não é tão divulgado, mas evidentemente que no seu programa e aqui no Encontro com a Justiça, nós vamos procurar divulgar. O ex-presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Miguel Pachá, recebeu uma justa homenagem do Superior Tribunal do Trabalho essa semana, recebeu a medalha do mérito do trabalho. Então, são algumas notícias que vale a pena mostrar. Ainda são notícias de exceção, ainda não é o perfil social do Tribunal de Justiça, porque os juízes são produto dessa sociedade. Então, para a gente mudar a justiça, a gente tem que mudar um pouco também o perfil da nossa sociedade. Mas para mudar o perfil da sociedade depende do quê? Depende de um processo de educação que vem lá de baixo, né? E essa semana eu tive a oportunidade, desembargador Rogério, de conversar
com uma turma que está se formando de 60 orientadores educacionais do Estado. Foi uma grata surpresa saber que o Estado está preparando tão importante profissional, orientador educacional, e que eles estão querendo debater com todos os aspectos da sociedade, inclusive com o judiciário. E esse foi o meu papel, foi uma coisa, para mim, inédita. Eu estou habituado a fazer palestras, conferências e tudo, mas conversar com educadores assim, sobre a relação justiça e educação foi uma experiência muito interessante para mim. E nesse mesmo dia, outro projeto que o tribunal tem, que é interessante, eu me encontrei com um grupo de 50 alunos da escola escola Roraima. Foi aí que eu fui estudar um pouco o estado de Roraima, né? Nosso país é tão grande, né? O estado de Roraima, sabe que a capital Boa Vista é a única capital que fica no hemisfério norte, né? Então, por causa dos alunos eu tive que estudar. A gente está sempre estudando e aprendendo. E esses alunos, eles vão ao tribunal num programa Conhecendo o Judiciário, que é uma forma da gente se apresentar aos alunos de escola secundária do município do Rio de Janeiro. E muito interessante, Damasceno, eles fazem muitas perguntas, eles são muito inteligentes, né? A gente se surpreende. E sabe qual é a pergunta mais constante? O que fazer para evitar que a polícia invada as nossas casas? Grave, hein? Gravíssimo. São adolescentes de 14, 15, 16 anos que têm as suas casas invadidas. E eles perguntam, mas não tem que ter mandado judicial? Tem. Não é a lei? Quer dizer, eles conhecem, eles sabem, mas difícil de protegê-los contra essa sanha, né, da criminalidade do Estado. São duas perguntas, sempre que eu encontro com estudantes, sobretudo secundaristas, né, do fundamental, são duas perguntas. Uma é essa, o que fazer, né, diante da arbitrariedade policial, e a outra é inevitável. Eu nunca fui a uma turma que não te fez essa pergunta. Existe corrupção no judiciário? Né? Mas não teve uma turma, né, e que são dois assuntos, né, que parece que se entrelaçam nas relações sociais brasileiras. A violência policial, a repressão, a violação dos direitos humanos e a questão, né, da solução por meio, né, a solução de problemas por meio da corrupção. Vamos ao pequeno intervalo e depois voltamos com a pergunta da jornalista Márcia Góes.